O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo nesta quarta-feira para comunicar que foi convidado para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no próximo dia 20 de janeiro. Vamos lá? Vamos embora, né, presidente? Será uma honra. Fico muito feliz com esse convite. Estarei representando aí os conservadores, a direita, o bem do povo brasileiro lá nos Estados Unidos, se Deus quiser. Valeu. Também nas redes sociais, Bolsonaro informou que a sua defesa já acionou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para pedir a devolução do seu passaporte. O documento do ex-presidente está retido na Polícia Federal desde o ano passado, desde fevereiro de 2024, mês que vem completa aí um ano que o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro segue apreendido. Ele já fez alguns pedidos anteriormente aí para o ministro Alexandre de Moraes e agora fará novamente para tentar ir à posse de Donald Trump no próximo dia 20. Não saberemos se vai conseguir ou não, mas você estará em Washington, certo, Ana? Confirmada a sua presença? Confirmada, Paula. Estarei em Washington, chego dia 18, fico lá 19, 20, 21, trazendo todas as notícias para vocês de Washington, da posse do Donald Trump. E sobre o Alexandre de Moraes, né, essa história do passaporte do presidente Bolsonaro, pelo andar da carruagem, provavelmente a entrega do passaporte vai ser negada para o presidente Bolsonaro. Mas eu acho que só o fato de Donald Trump hoje, com uma volta, né, triunfante à Casa Branca, convidar o presidente Bolsonaro, né, como amigo, como um aliado, eu acho que já significa muito. Se o presidente Bolsonaro conseguir ter, né, o seu passaporte de volta e ir até a posse do presidente, vai com certeza o encontro, né, Bolsonaro, Milei e Trump será um encontro histórico. Mas se acontecer o que a gente provavelmente espera que aconteça, o Alexandre de Moraes negar a entrega desse passaporte, eu acho que o presidente Bolsonaro será bem representado pelo filho, Eduardo Bolsonaro, e também por outros brasileiros ali. Fato é, Paula, que o Brasil vai voltar a conversar com os Estados Unidos e a colocar de maneira honesta o que de fato está acontecendo no Brasil. Nós precisamos falar sem parar sobre a anistia a esses presos políticos do 8 de janeiro, mostrar para o mundo as atrocidades que estão sendo cometidas contra essas famílias. Silvio, quero te ouvir também, estava pesquisando quantas vezes o ministro Alexandre de Moraes já recusou a devolução do passaporte de Bolsonaro. Encontrei 2 vezes, uma inclusive a Benjamin Netanyahu havia convidado Bolsonaro para ir a Israel, também teve o pedido negado pelo ministro Moraes. Não sei se você tem essa informação aí, agora mais uma vez há um pedido para Bolsonaro participar da posse de Donald Trump. Eu só me lembro dessa, Paula, do Benjamin Netanyahu também. Olha, não há motivo nenhum para a retenção do passaporte do presidente Jair Bolsonaro. Ele visita todas as cidades do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está na rua o tempo inteiro, o dia inteiro, em todas as cidades. Ele foi o maior cabo eleitoral da última eleição municipal. E isso de norte a sul do país. Ao contrário, aliás, do presidente Lula da Silva, que não sai na rua, só fala ali, diante de uma plateia com crachá, como a gente assistiu hoje nessa celebração da infâmia do 8 de janeiro em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro poderia viajar para qualquer lugar do mundo. Ocorre que a retenção do passaporte, ela aconteceu num momento de tensão política extrema em Brasília, sobretudo, quando havia uma narrativa na mídia tradicional, e claro, quem alimentava essas manchetes de festim era o próprio Supremo Tribunal Federal e o PT, de que Bolsonaro poderia ser preso, talvez até por ter magoado uma baleia em algum momento da sua viagem aí ao litoral. Então, havia essa tensão política e reter o passaporte do presidente foi uma espécie de avançar uma pedra dentro de um jogo de xadrez. Agora, não há motivo algum. Sequer aquele momento existe mais, aquela fervura política. O presidente Jair Bolsonaro não vai ser preso. Por que ele seria preso? A cada dia que passa, o castelo de cartas ele vai desmoronando em Brasília.
a narrativa composta pelos ministros do STF com uma Polícia Federal a seu serviço, tempo integral, nada disso conseguiu avançar em provas robustas, em materialidade. Essa fala do ministro Gilmar Mendes hoje, dizendo que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 era fruto de um gabinete de desinformação, de ódio, de ordem superior. É tudo tão abstrato, é tudo tão kafkiano, que nem eles conseguem explicar aquilo que existe na cabeça deles. Então, o Brasil sabe que a narrativa caiu. Eu vou voltar nesse ponto aqui, Paula. A resposta é, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não vai permitir a foto do presidente Jair Bolsonaro ao lado de Donald Trump e Javier Milei, porque essa foto simboliza muito numa resposta a esse consórcio de poder instalado no Brasil. Aquela frase do Mark Zuckerberg, né? Os tribunais secretos latino-americanos tinham endereço, era o STF. Era disso que ele estava falando. Mas, para finalizar, Paula, porque eu acho que é isso que é o recado que esse 8 de janeiro de 25 passa para a população, com essa foto que vai ficar para a história da esplanada esvaziada, das falas esvaziadas, do discurso amarelo. É isso que vai ficar. Essa imagem que a gente está exibindo para o Brasil hoje, nesse momento, essa, aliás, era uma imagem oficial do Palácio do Planalto. Eles não podem nem culpar ninguém. Se tiver, vão ter que demitir o Stucker, que é o fotógrafo oficial que fez a imagem com drone, né? Então tá aí, essas 1000 pessoas que deram um abraço na democracia não estavam abraçando a democracia, não. Elas estavam lá com crachá diante de um grupo que só quer abraçar mesmo o poder. Para quem gosta de história, como eu, por exemplo, vamos voltar lá numa expressão muito utilizada no meio militar, aliás, que é uma vitória de pirro. Foi isso que aconteceu e isso que está sendo comprovado, né? Isso aí é 280 a.C., ali, Pirro, que se opunha aos romanos. Não vou entrar em páginas de história aqui, mas só para lembrar, é uma vitória conquistada a um custo muito alto, porque depois fica impossível de parar em pé. O Cauti, explica para a gente sobre os convites para essa posse. Existe um comitê do presidente eleito e aí ele pode escolher quais são os chefes de Estado que ele vai convidar para o evento de posse. Por exemplo, o presidente Lula, até o momento, não foi convidado. Exatamente. Já que os Estados Unidos, diferente do Brasil, têm um respeito sacral pelo dinheiro público, a posse é feita com dinheiro privado, dinheiro de doadores, porque é uma festa e não pagamos impostos para as festas dos poderosos, diferente do Brasil, que pagamos impostos até para o sofá da Janja, no caso, né? Mas, enfim, se criou uma empresa privada, né, que se chama Trump Vance Inaugural Committee, um comitê mesmo, privado, financiado com dinheiro privado, que paga as despesas de segurança, as festas, os bailes, assim, ficção científica para o Brasil, né? Onde até o champanhe e as lagostas do Supremo são pagas por nós. E o presidente decide, o comitê, junto com o presidente, decide quem convidar ou quem não. O presidente chinês, o Xi Jinping, foi convidado, por exemplo. O presidente argentino, Javier Milei, foi convidado também. O Bukele também foi convidado, o presidente de El Salvador, entre outros, né? É difícil que um presidente estrangeiro participe de uma cerimônia inaugural. Tradicionalmente isso não acontece até pelo momento, né? Janeiro, né? É complicado organizar a viagem, enfim. É difícil, assim, não me engano, nunca nenhum presidente estrangeiro participou de uma cerimônia inaugural. Mas o fato de Donald Trump ter escolhido alguns líderes mundiais e ter ignorado Lula, por exemplo, já é um sinal político muito claro, né? E além disso, o fato de ter escolhido o Bolsonaro, que para a elite de Brasília, para o Supremo, para a presidência da República, é basicamente um pária, quer dizer que o Trump lembrou do Bolsonaro e o considera um líder político à altura de estar junto com ele na cerimônia mais importante do seu mandato. Então, muita gente lá em Brasília, com um sinal como esse, junto com as declarações de Zuckerberg e tudo aquilo que está acontecendo, a conjuntura astral que está se formando lá em Washington, deve estar começando a se preocupar. Tanto é que a mensagem do Barroso na cerimônia farsa que a gente viu hoje lá nesse palanque, que foi um fiasco lá em Brasília para o 8 de janeiro, fala muito claramente:
tempos sombrios virão. Ou seja, tem muita gente que está começando a ter medo lá em Brasília daquilo que vai acontecer a partir do dia 1 da presidência Donald Trump. Se convidou o Bolsonaro para a posse, imagina o que pode fazer depois. Deixa eu só voltar com a Ana rapidinho para fechar. Rapidinho, Paula. Olha a situação em que o próprio Alexandre de Moraes se colocou. Se ele entrega o passaporte para o presidente Bolsonaro faz toda a conexão com Donald Trump, com Milley, né, numa festa aqui, numa posse histórica aqui em Washington. Mas se ele não entrega o passaporte, fica mais uma vez exposto para o mundo o absurdo ao qual o Brasil está sendo submetido com o regime totalitário de Alexandre de Moraes.